Eu vou começar, antes de fazermos, entrarmos nesta sessão, só algumas informações práticas, depois no fim, se calhar já estão a levantar-se. Sobre a visita, muitos de vocês vão à visita, portanto, os autocarros vão estar aqui embaixo, na circular, à volta da muralha, está indicada em todo o lado, tem que sair do edifício e voltar à direita, ir sempre sob a direita, para baixo. É às 11h45 que temos que lá estar, portanto agora temos um pouco mais de meia hora para esta sessão e os autocarros saem às 12h, em ponto. Temos o almoço na herdade do Barrocal, então as indicações, para aqueles que vão de carro, as indicações estão no site do Congresso, como é que o encontram, demora cerca de 45 minutos daqui até lá, é ao pé de Montemor, depois de Montemor Novo a seguir. Quem não se inscreveu ou quem não preveu lugar no autocarro ainda poderá haver lugares, porque houve pessoas que se inscreveram, que disseram que iam nos autocarros e afinal não vão. Portanto, se por acaso não se inscreveram para ir de autocarro, mas precisam de ir de autocarro, ainda podem ir até lá abaixo e haverá provavelmente lugar, porque muita gente vai levar o seu próprio carro e cada autocarro tem lugar para 50. Quando fizermos a visita, portanto, quando chegarmos lá, primeiro vamos almoçar e depois vamos fazer a visita. Aqueles que se inscreveram, que têm o nome de A a J, vão para a estação 1. Portanto, são o número 1, porque nós dividimos o grupo em 2 lá no campo. Portanto, todos os que têm nome e que aqui se inscreveram de A a J são da visita 1. Os de K a Z são da visita 2. Portanto, guardem esse número, por favor, porque lá vai ser difícil estarmos a dividir. Há um grupo que é o 1 e um grupo que é o 2. Portanto, os de princípio da ordem alfabética são 1 e os outros são 2. Depois, o que estamos a prever é conseguir manter o tempo, como temos conseguido até agora, e, portanto, chegar a Évora às 17 horas. De volta aqui às 17 horas, para aqueles que se querem ir embora, pode ser importante. Depois, gostava ainda de dar outra informação que acho que é interessante, ou útil em relação à participação no evento. Nós não dissemos de princípio, já sabíamos, mas o evento está muito equilibrado entre Portugal e Espanha. Temos 56% dos participantes são portugueses, e 41% são espanhóis, e depois há 3% de outras nacionalidades, mas quer dizer que temos quase metade, um bocadinho menos de espanhóis, como é normal, porque estamos em Portugal. São 23% da administração pública, 23% de empresas, 18% da academia, só, o que é muito bom, somos poucos, o resto são 18% de produtores e 12% de associações. Portanto, é uma mistura grande entre várias das partes interessadas no Montado e na Dehesa, que acho que é muito interessante em termos de congresso e raro nos congressos, normalmente é sempre a academia que predomina. Pronto, portanto, estas são as informações sobre o congresso, informações práticas. Se tiverem alguma dúvida, já sabem quando saírem que encontram as pessoas da organização com as camisolas verdes e que os podem ajudar e ajudar a indicar onde apanham o autocarro. Depois, nós agora como organizamos esta sessão é um resumo que vou ser eu a fazer com algumas das ideias que naturalmente será incompleto e peço já desculpa por isso, mas sobre as principais ideias das três mesas redondas e da conferência inicial pelo Jerry. Depois, a Elvira irá apresentar um resumo ou um apanhado dos projetos que estavam expostos lá fora. O Gonçalo, um apanhado dos pósteres, não é? do que está, dos temas que estavam abordados nos pósteres, e a Pia fará a conclusão final. É isto, não é? Estamos de acordo. E depois ainda os agradecimentos, fazemos no fim, os agradecimentos à equipa de apoio. Então, eu tinha aqui, em relação às mesas redondas, julgo que foram muito ricas e complementares entre elas, e claro, como o Luís Mira disse há pouco, ficam temas que, alguns dos temas mereciam toda uma outra conferência, seguramente. Aliás, o tema desta conferência já tinha sido pensado como resiliência e rentabilidade, modelos empresariais num contexto de incerteza, mas o que optámos foi por ter uma visão abrangente de várias questões, porque é o costume neste congresso, é que seja abrangente e toque várias áreas, mas provavelmente justifica-se fazer um outro congresso ou outros encontros sobre cada um destes, ou vários dos temas que foram aqui abordados, porque deixaram muito ainda para discutir e para avaliar. Houve um tema que me parece que é importante e que foi falado sobretudo no dia de ontem, que é a questão da mortalidade do Montado e da Dehesa, da perda de densidade,
e quais são as opções de adensamento, como é que se consegue, quais são as opções em termos de investimento, em termos de técnicos, de quais são as espécies, de um guia ou de um manual técnico de como fazer, que faz falta, quais são, em que espécies é que se deve investir, tendo em conta as alterações climáticas e, portanto, os ótimos ecológicos das árvores já não são os mesmos agora do que há 40 anos ou há 90 anos, quando se fizeram algumas das plantações. Portanto, este é um problema que nos preocupa e que eventualmente precisa de bastante investigação, mais investigação e mais resposta aos produtores. Depois houve um outro que também foi ontem falado de formas diferentes e sobretudo falado pelos produtores que aqui vieram apresentar os seus modelos de negócio, que é a questão da gestão do pastoreio. Se o modelo de gestão holística se é realmente adaptável a todas as explorações, se é necessário definir o que é extensivo e o que não é, em termos depois de ligação ao mercado. A prudência na gestão do efetivo, que foi hoje trazida aqui pelo João Madeira, mas esta questão continua a ser uma questão que nos preocupa. Há vários modelos e provavelmente o que tem que se fazer também é ajudar os produtores a escolher um modelo mais adaptado à sua exploração e à sua própria pessoa e às suas próprias opções. Mas este é um tema que é recorrente e que todos conhecemos, não é? Mas que ainda não está esgotado de todo, não é? Depois há um que é transversal, e eu se calhar iria acrescentar hoje aqui a formação, porque eu tinha posto a questão da transferência, do conhecimento, do aproveitamento de todos os conhecimentos, ou seja, de não pensar que é a academia que tem o conhecimento e que transfere para os produtores, mas temos de ser melhores a produzir conhecimento em conjunto e aproveitar todos os conhecimentos, incluindo os dos produtores. Mas também hoje foi falado aqui do conhecimento do consumidor. E, portanto, da educação do consumidor, da educação das camadas mais jovens, parece-me que isto é uma aposta muito importante e que nós não estamos a fazer suficientemente bem. E eu preocupo-me, em particular, aquela questão da imagem do produtor da DESA e do Montado, que é uma imagem envelhecida e não inovadora e que deveria ser possível reverter. Depois, hoje falou-se, e está mais presente em todos, das questões do rendimento e do mercado e da diversificação do rendimento e dos modelos de negócio, se optam mais pelo modelo tradicional ou por esta diversificação, como é que isto pode ser feito, do pagamento por serviços de ecossistemas, se realmente é uma solução para todos e como é que se pode conciliar com a produção de pecuária e a produção de cortiça. Parece que sim que pode, mas não tem sido muito fácil. Portanto, isto parece-nos que justifica eventualmente uma outra organização de um evento só sobre isto, só sobre a questão do modelo de negócio, mas eu parece-me que não se pode dissociar da questão das políticas, porque as políticas públicas vão às vezes em sentidos contrários a estes novos modelos de negócio, ou novas oportunidades de negócio, e que nós, em conjunto, como comunidade que se interessa pelo Montado, é muito importante que tenhamos a capacidade para influenciar as políticas e criar novos modelos de política pública para apoiar. E falou-se muito das medidas por resultados, e nós sabemos que temos um pequeno piloto que está a começar, mas realmente se é um modelo puro por resultados, ou se é um modelo híbrido, ou qual é que deve ser, como é que se pode escalar este modelo, parece-me que é muito importante, e que se prende com outra questão, que foi a questão levantada pelo Jerry de manhã, que é a questão da classificação dos vários sistemas. Não é? Se queremos instrumentos de política, também temos que saber do que é que estamos a falar e quais são os sistemas que estão incluídos num instrumento ou noutro instrumento. E, portanto, a questão de percebermos exatamente ou de trabalharmos para que estes sistemas que combinam pastoreio com coberto arbóreo, que têm várias densidades, que podem estar a perder densidade, mas nós queremos recuperar a densidade, têm que ser considerados como um sistema, como uma classe que merece atenção em termos de política pública. E eu julgo que, a nível da Europa, a EURAF tem feito um bom trabalho, o Jerry mostrou-nos isso, mas era importante, a EURAF trabalha com todos os sistemas agroflorestais e nós temos que trabalhar com os sistemas silvopastoris em particular, que são uma classe à parte e que não está provavelmente suficientemente considerada em todas aquelas classes que o Jerry nos apresentou, mas parece-me que temos aqui um problema de classificação que não interessa a cada um dos produtores, mas se pensarmos em termos de política, interessa. Já estou ali, mas eu estou mesmo a acabar. E depois há uma questão que me parece que veio do debate
e que me parece óbvia. Nós vimos como é que está esta distribuição da participação aqui. Temos, julgo eu, todas as partes interessadas aqui representadas e representadas quase equitativamente. Portanto, somos de vários setores, temos interesse na preservação deste sistema e, portanto, temos que ter, foi aqui dito, já não sei por quem, mas temos todos que ter o mesmo discurso. E isso parece-me que é muito importante, ou seja, a mensagem tem que ser consistente, temos que falar mais em conjunto, para que do lado dos produtores, da investigação, das associações, da indústria, a mensagem que passamos para a sociedade e para quem define as políticas públicas seja a mesma, que é a questão da proteção, da regeneração, de trabalhar para isso. Portanto, é preciso mais integração na cadeia de valor, para isso precisamos realmente ter maior consistência no discurso, porque a mensagem, como foi visto também, a mensagem para o consumidor não é clara, para os políticos provavelmente muito pouco clara é também, e portanto andamos a falar, uns falam de pastoreio extensivo, outros falam de produção de cortiça, outros falam do sistema, outros falam da biodiversidade, e estamos todos a falar do mesmo, mas o discurso não é provavelmente coerente. E acho que era um grande esforço que nós temos que fazer nesta comunidade, de ajustar o discurso de forma a que se queremos defender este sistema, estamos todos a falar do mesmo, a falar da mesma forma, porque quem recebe a mensagem, e eu vejo pelas pessoas que eu conheço, pelas minhas irmãs, pela minha família, eu trabalho desde sempre com vontade, e as pessoas realmente não sabem bem o que é, não sabem do que é que nós estamos a falar. Portanto, acho que esta questão de termos todos o mesmo discurso, que é um trabalho que temos que fazer, que não está feito e que deveríamos fazer. Vou parar. Com certeza que ficaram outros temas importantes que eu não mencionei, peço desculpa àqueles que falaram deles e que acharam que agora não estão revistos, mas obviamente que isto é muito complexo e o que nos mostram estes dias também é que o sistema é extremamente complexo e que há muitas pontas, mas esta questão de termos coerência no discurso parece-me que é fundamental. Muito obrigada. Eu vou falar um bocadinho dos projetos que foram aqui apresentados. Obviamente não conseguirei falar individualmente de cada um deles. Tentei dar uma ideia de qual foi o ponto da situação com este congresso, o que é que se conseguiu, o que é que se avançou à volta do ecossistema montado e dos nossos montados e DESAs. Obviamente é um sistema complexo e há muitos fatores que intervêm, que deveriam ser estudados, e houve também, portanto, só tentando explicar aqui um bocadinho, sem ser uma grande explicação, portanto, temos várias esferas de atuação, temos toda a parte que é da antropogénica, portanto, que é ligada às atividades humanas, muito influenciada pelas políticas... pelas políticas europeias e toda uma série de biodiversidade, quer da vegetal, a animal, que funciona, e sobretudo temos uma grande variabilidade, quer em termos espaciais, quer em termos temporais. Portanto, não temos um montado, uma DESA, temos mesmo muitos. E é preciso perceber essa complexidade e os projetos ajudam-nos a desvendar um bocadinho essas áreas. Foram cerca de 35 projetos aqui apresentados, uma amostra, certamente haverá outros, alguns que já foram executados antes e que têm alguma continuidade, e eu tentei, para nós podermos visualizar onde é que há mais investimento, tentei criar uma espécie de mind map sobre onde é que existe mais informação. E existe mais informação, sobretudo, em questões de gestão. Pode ser gestão do arvoredo, pode ser gestão do solo, pode ser gestão das plantas, podem ser interações com a comunidade, podem ser interações entre produtores e associações e administração. Portanto, esta parte da gestão é uma das que teve mais peso nos projetos que foram aqui apresentados. Depois temos também influência o segundo grande grupo em relação às questões das árvores, nomeadamente questões de genómica e relacionadas quer com o sobreiro, quer com a azinheira, questões da produção, como encontrar material reprodutivo ou conseguir
resolver questões fitossanitárias, as questões da regeneração que preocupam a todos, alguns projetos mais relacionados com a bolota, a qualidade da bolota para consumo humano, por exemplo, ou mesmo para consumo animal, as qualidades da cortiça. Portanto, há aqui uma série de informação também, não tão desenvolvida como na gestão. A área que está em que tem menor número de projetos é o solo, portanto, e a pecuária, que foi mais restrita e que teve mais a ver com questões da reprodução e da fertilidade pecuária, com correções de solo variadas, desde o mulching até correções mais específicas. E a área das pastagens também, e das plantas e dos habitats e dos matos também teve projetos, mas não em grande quantidade. Portanto, no fundo, abrangeram todos os elementos que são importantes ou que são relevantes para o montado, mas com algum desequilíbrio. Portanto, quando vemos, quase metade dos projetos foram sobre gestão. Portanto, muitos deles sobre educação, networks, educação, transferência de conhecimento, networks, muitas parcerias, e os que apareceram em maior quantidade foram vários modelos de negócio, desde ilhas de cortiça, cogumelos, portanto, vários modelos de negócio. Estou só a falar de alguns, e peço desculpa por me esquecer de alguns outros, ou de não estar aqui a referir. Mas também uma área importante aqui na gestão virada já para os serviços de ecossistema, para o carbono, para os mercados de carbono e, portanto, muitos deles relacionados com as práticas. Quando olhamos para os projetos todos em termos de financiamento, vemos que, e isto pode ser preocupante, e será uma das questões que eu gostava que se calhar pensássemos um bocadinho, muitos dos projetos, e portanto mais de metade dos projetos, 24 do total, têm financiamento nacional. E quando têm financiamento da Comunidade Europeia, são transversais. Portanto, muitas vezes não estão localizados no montado. O montado aparece apenas como uma área de trabalho, como um território de aprendizagem ou como uma finca piloto, mas envolvido em outras, de certa forma, diluído nas outras áreas que constituem a União Europeia, com muitos outros países que são completamente diferentes, práticas completamente diferentes do que nós temos aqui no montado. Portanto, esta captação dos horizontes Europa para financiamento do montado está relativamente afastada. Só temos 2 projetos do Horizonte Europa, que estão a começar agora e, portanto, de qualquer forma, são promissores, um deles sobre o solo. Os Interregs, desde os POCTEP até aos POCI, portanto, estes são mais antigos, mas temos sabido aproveitar e, portanto, mais ou menos é uma área importante que devia, talvez, estar a ocupar mais aqui todo o financiamento, e muitos destes financiamentos nacionais, a grande fatia, são particulares, portanto, ou empresas que estão a desenvolver um produto, ou fincas e herdades que têm um sistema integrado de funcionamento, mas da parte do Estado, nomeadamente da parte dos institutos das fundações, como a nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, ou com Consejería Geral ou Superior, não lo sei, de Investigación em Espanha, como é? Consejo? Consejería, não? Pero entiende, la parte de financiamiento del Estado para investigación no es muy grande, ¿no? E temos uma fatia dos PRR, portanto, dos planos de resiliência a nível quer em Espanha, quer em Portugal, que têm vindo a ser agora uma fatia importante também no financiamento. Mas é algo para nós pensarmos um pouco como é que podemos, porque é importante este financiamento. Em relação às tipologias dos projetos, são muito distintas. Portanto, a maior parte deles são projetos operacionais. Portanto, eu divido-os em três grandes classes. Os operacionais têm mais a ver com questões específicas, nomeadamente, por exemplo, a fitófora, ou questões de rega de sobreiro, ou questões de parasitas em animais. Portanto, são coisas muito pontuais e específicas, e aí temos uma grande quantidade de projetos operacionais. Os estratégicos, que são aqueles que são importantes a longo prazo e que
que vão definir questões que são críticas para os montados e DAESAs, aparecem em menor quantidade, e estes que são os de conformidade são os projetos que nós investigamos porque há uma possibilidade de o fazer, mas estão muito balizados pelas regulações, pela legislação, por exemplo, aqueles que se desenvolvem no seio da PAC ou no seio da produção de um mercado específico, portanto, estes são mais reduzidos. Dentro dos estratégicos, que eu gostaria de, se calhar, falarmos um pouco mais deles, podem ver que a grande maioria é sobre transmissão de conhecimento. E esta transmissão de conhecimento é uma questão positiva, termos conseguido, a Teresa falou agora da mensagem, que é preciso termos, apesar de virmos de áreas diferentes, termos todos uma linguagem parecida, mas esta transmissão de conhecimento, os projetos têm realmente criado parcerias e criado, muitas deles, situações práticas para a transmissão destes conhecimentos e para pôr os produtores e a administração a trabalharem em conjunto. Portanto, temos melhorado muito nesta transmissão de conhecimento. Políticas públicas, muito pouquinho. Em termos de estratégia, temos muito poucos projetos aqui. E a parte da investigação também é relativamente diminuta. Os operacionais podem ser várias coisas, como desenvolvimento de produto, melhoramento de infraestruturas, implementações de negócios, de novos negócios, ou muito virado para as práticas, como, por exemplo, quais é que são as adubações corretas ou os níveis de adubação, portanto, coisas assim muito concretas. E os de conformidade têm tido mais a ver com o PAC e com o mercado. Portanto, eu vou acabar com muitas dúvidas e com algumas questões que, se calhar, era bom nós debatermos. Uma delas era como melhorar a captação de financiamento para projetos estratégicos e projetos de longo prazo, que é essencial no montado, e todos foi várias vezes referido aqui, portanto, é uma das questões, é que os projetos são de curto prazo, acabam. Alguns destes projetos que nós temos aqui são continuidades de outros projetos anteriores, mas é essencial que haja linhas condutoras, que haja alguma estratégia que realmente permita financiamento, não sei dirigido de onde, se interregs, mas é uma questão para debatermos. A outra é em relação à transmissão do conhecimento. Estas transmissões do conhecimento, realmente temos várias parcerias, vários a funcionar e vários consórcios a funcionar, mas também é importante pensarmos qual é o papel do produtor, se é de co-construção, se é como um end-user, se é apenas estar no projeto porque precisamos ter acesso a uma herdade, precisamos realmente definir este aspecto. E depois há imensas áreas, como viram, o montado tem imensas interações. Há imensas áreas onde não existe investigação mais fundamental, nomeadamente em relação a infraestruturas. Portanto, as questões da água e com o aquecimento climático é importante, as questões das cercas, como é que dividimos o espaço. Portanto, vimos aqui em termos de gestão, quando falámos do maneio holístico ou de pastoreio agroecológico, como queiram, que existem cercas elétricas, também existem cercas virtuais, não temos muita investigação nessa área, portanto, temos situações concretas, temos produtores que o fazem, mas investigação não temos. Portanto, investigação fundamental, sobretudo em relação ao microbioma do solo, foi falado imenso do microbioma do solo, mas também temos muito pouca investigação fundamental sobre o microbioma do solo. E depois tudo o que sejam informações em relação ao sistema, precisamos realmente e deixo-vos com essa ideia, precisamos de não só ter as boas práticas, que temos várias, temos em vários dos elementos, que no fundo são receitas que se ajustam a uma certa funcionamento, mas precisamos de começar a trabalhar mais em gestão e em monitorizar o que estamos a fazer. Não se esqueçam que as previsões meteorológicas são difíceis, mas elas existem, a gente consegue prever se vai chover hoje à tarde ou não. E não há nada mais variável do que o tempo. A gente há de conseguir chegar lá com o montado também, mas precisamos de dados, precisamos de os ter. Ok, obrigada. Buenos días. Pues sí, que se escucha bien. Buenos días, voy a dirigirme en español porque mi portugués ya me han dicho que es horrible, así que buena gana hacer más el ridículo. Buena gana.
continuando un poco con la intervención de Elvira, voy a mostraros una revisión así por encima de los pósters que se han presentado, pero antes quiero también ver en perspectiva pues, que estamos en el 5º Congreso, ha sido una década de congresos de la DESA al montado, y yo en esta década que tuve la oportunidad de participar en el primero en Badajoz, pues lo que sí que he visto ha sido un incremento tremendo en la madurez, tanto de los proyectos que se presentan como de los trabajos de investigación. ¿Vale? Luego comentaré al final de mi breve intervención las ausencias que sigo notando, que noté en ese primer congreso de hace 10 años y que sigo notando en este. Bueno, entre el anterior congreso cuarto y este hemos duplicado el número de póster científicos, es algo que tenemos que sentirnos orgullosos como comunidad del montado, ¿vale? Del mismo modo que incluso más de duplicar el número de proyectos. En el congreso anterior se presentaron en modelo Flash 14, en esta han sido 35. Si vemos un poco la temática de lo que hemos visto en la zona esta del coffee break, ¿no? Vemos que hay una predominancia de lo que serían innovaciones técnicas o tecnológicas, ¿vale? Muy centradas en la parte vegetal, que evidentemente pues todos los problemas que atañen a la sanidad vegetal, esa mortandad, alta mortandad que hemos visto en los quercus, pues han ocupado gran parte del trabajo de investigación. También muchos trabajos relativos a servicios ecosistémicos, cómo valorizar este modelo que tenemos la certeza de que puede aportar biodiversidad, no solamente a nivel ibérico, sino a nivel europeo, a nivel global, que puede incluso ser un reservorio de CO2 en el contexto que estamos de cambio climático, y es algo también que hay que valorizar, cómo ponemos el cascabel al gato, cómo se valoriza eso. En la parte de proyectos está incluso más representado este interés, por lo tanto, se supone que en 2 años pues habrá más trabajo científico sobre esto, ¿vale? Hasta un 40% de esos proyectos que ha comentado Elvira, hasta un 40% de alguna manera tocan el tema de los servicios ecosistémicos, ¿vale? Y por último, todo lo que es transferencia, formación, etcétera, ¿vale? Y justamente en esto último es lo que me quiero detener, porque creo que sigue siendo el gran reto de la DESA, a nivel científico, a nivel investigador. ¿Cómo ahondamos en los problemas que tiene de tipo más social o sociológicos la DESA, ¿vale? Vamos a enfrentarnos a la incapacidad de hacer un relevo generacional en las explotaciones de DESA. O sea, no somos conscientes de eso. Los números dicen que por porcentaje, no ya lo que sucede en el conjunto del sector primario, sino que en las fincas de DESA estamos peor en cuanto a envejecimiento del sector, ¿vale? Una feminización que posiblemente se dé, como ya se está viendo, ¿no?, en incorporaciones, y que muchas de las estructuras de explotación no están adaptadas a cómo es esa gestión con más mujeres, ¿no? Seguimos trabajando con sacos de 40 kilos, que está prohibido, ¿vale? Yo no soy mujer, soy hombre y también me rompo la espalda con lo que pasa. Y os estoy haciendo una anécdota como ganadero investigador tal, pero eso son cuestiones que trascienden a la gestión de la DESA. O sea, si las fincas de DESA no son amigables para perfiles sociológicos, no vamos a conseguir cubrir las tasas de relevo generacional que son necesarias, ¿vale? Y si ya la DESA se gestiona con pocas personas, sin personas, ¿vale? Algunas de las innovaciones que hemos visto están relativas a eso, ¿no? Cómo gestionamos sin personas, pues igual no tenemos DESA, ¿no? En ese sentido, creo que el siguiente gap sería todo lo relativo a cómo mejorar la comercialización de los productos tradicionales de la DESA. O sea, en la parte de servicios de ecosistemas hemos visto tanto en los proyectos como ya ejemplos a nivel de investigación que se están dando, se está buscando métodos de monitorización que sean asequibles, con SIG, con distintas metodologías, ¿no?, para poder decir, bueno, pues podemos demostrar que secuestramos tanto carbono, esto que se le ponga precio, ¿vale? Porque estamos haciendo un servicio ecosistémico, ¿vale? Pero, por otro lado, ¿cómo conseguimos revalorizar los proyectos tradicionales de la DESA? Y os voy a poner un ejemplo paradigmático que es la lana. La lana, que es el producto que estaba detrás de la conformación de gran parte de las dehesas, porque la producen ovejas, ¿vale? Y esas ovejas son las que hacen montado, las que hacen dehesa, y que llevamos 2 años sin que haya cotización para la lana, ¿vale? O sea, no tiene precio la lana. Hemos pasado de un producto que dio lugar a las vías pecuarias en España, que dio lugar también en Portugal, que ha dado lugar a una industria, a una cultura, y no tenemos cotización para la lana los 2 últimos años, ¿no? Y de eso sí que hay ausencias en los pósters, no hay cómo investigarlo. Sí que es verdad que lo vamos a remediar con un focus group, que esto era para meter la cuña publicitaria, Teresa. Un focus group, un grupo focal a las 2:30,
que va a ser aquí en la sala de exhibiciones, donde ha estado los vídeos y tal, y va a ser continuación de otro grupo focal que hubo previamente en Herbás hace 10 días, y se reúnen el sector, artesanos, consumidores, etcétera, para intentar encontrar soluciones a estos cuellos de botella. Esperemos que esto también se traduzca en más pósters científicos para la próxima edición. Y bueno, pues simplemente con eso y con animaros a que traslademos al papel, a la pantalla, a la imagen, todo lo que hacemos en nuestro día a día, que debe ser conocido para que realmente la dehesa, el montado, trascienda de nuestra cotidianidad y la sociedad lo vea como una herramienta de futuro. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues me ha tocado a mí cerrar este estupendo congreso. Hemos hablado de muchas cosas, hemos vuelto a hacer una fotografía de la situación actual, que no se difiere mucho, y si difiere es para peor respecto a la que teníamos hace 10 años. Pero también ha habido un mensaje muy esperanzador, creo, con todos los testimonios que se han vertido aquí. De todo ese gráfico que ha puesto Elvira, creo que ha faltado una palabra que no se dice nunca, pero que subyace en el corazón de todos los que estamos aquí y de toda la gente que cuidamos de la dehesa, que es el amor. El amor es lo que nos mueve a los propietarios de dehesas a seguir con ellas, sin duda. Hay un estudio de un profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas español, que es Pablo Campos, que dice que la rentabilidad de la dehesa, que es negativa, solamente la convierte en positiva el amor de sus propietarios. Y eso es verdad, pero el amor que sentimos nosotros, porque hemos nacido ahí, nos hemos criado ahí, y ese paisaje maravilloso nos ha llegado al fondo de nuestra alma, ya no la tienen las nuevas generaciones, porque, como decíais, no se conocen, no la conocen. Por lo tanto, lo que no se conoce no se ama. Y ese es el grave problema del relevo generacional. El amor por la dehesa nos lleva a venir a este sitio a estos tipos de congresos, porque queremos poder ser capaz de vivir de lo que amamos. Para eso, este congreso ha presentado muchas alternativas. Se nos dan muchas ideas, algunas las practicamos. Mejoramos los suelos, mejoramos la biodiversidad, pero somos incapaces todavía de hacer rentables realmente la dehesa. Necesitamos el apoyo de las instituciones. Es fundamental y es la realidad que Bruselas nos ha dado la espalda. La política agraria comunitaria lo único que ha hecho es mal para la dehesa, con todas sus estrategias contradictorias. Por un lado, el Pacto Verde Europeo, por otro lado, de la granja a la mesa. Somos el paradigma de todo eso y, sin embargo, no se nos ha reconocido nada. En España, menos en Portugal, pero en España somos los pactos de la dehesa los que menos dinero perciben de toda la Unión Europea, por lo menos una cuarta o una quinta parte menos. Necesitamos el dinero de la Unión Europea. Necesitamos que se nos apoye. FEDESA ha hecho un estudio muy concienzudo a través de nuestro miembro de la Junta Directiva, el catedrático profesor don Clemente Mata, sobre el dinero que necesita una dehesa o un montado simplemente para mantenerse en buenas o en óptimas condiciones, es decir, puntos de agua, mejoras de pastos, cercas para el manejo rotacional, carga ganadera ajustada, superficies acotadas al ganado para que puedan regenerarse, densificaciones y plantaciones, podas con sentido, mejoras de los alcornoques para la producción de corcho y un largo etcétera. Eso supone entre 250 y 300 euros por hectárea y año. Nosotros recibimos, no llega a los 60 euros por hectárea de pastos, cuando no nos descuentan por mor del coeficiente de subvencionalidad de pastos, una parte de esa superficie con derecho a ayuda. Bien, pues es una reivindicación que tenemos que hacer desde el territorio dehesa, montado, territorio España-Portugal. Tenemos que hacer muy en serio. Tenemos que decir que ya basta, que los propietarios no podemos seguir costeando todos esos beneficios ecosistémicos y medioambientales para sostener
en el tiempo un ecosistema tan maravilloso y que tanto aporta al suroeste peninsular, siendo la última frontera al desierto. Yo hago aquí nuestra, desde FEDESA, la propuesta de Antonio González de ayer de exigir a Bruselas un ecorégimen para las dehesas y el montado suficientemente dotado, en torno a ese importe, 250-300 euros por hectárea y año, para que podamos revitalizar las dehesas, hacer verdaderamente las buenas prácticas que permitan que este ecosistema pueda ser atractivo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y bueno, termino ya. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la organización que ha sido magnífica de este congreso. Os recuerdo el tema que ha dicho Gonzalo del Focus Group para las personas que vais a asistir, de la transhumancia, muy interesante porque efectivamente la lana es una de nuestras grandes asignaturas pendientes. Y también quiero llamar a las camisolas verdes a este escenario por mandato de la organización. Muito obrigado, muchas gracias y hasta otra edición.